Outra característica que diferenciam as bombas é de acordo com a sucção, se é simples sucção ou não. Por exemplo, essa bomba aqui, ela é uma bomba de simples sucção. Tem uma tubulação de sucção que entra no impelidor e sai na periferia e ali descarrega. Então é uma bomba de simples sucção. Já existem outras, no caso essa aqui é de dupla sucção. Na verdade, a tubulação de sucção continua sendo uma só. Porém, tem um impelidor de dupla sucção. A tubulação chega na bomba, o fluxo se divide para os dois lados, entra de cada lado do impelidor e descarrega na periferia. Isso faz com que a mesma bomba, o mesmo tamanho de bomba praticamente, dê quase o dobro da vazão. Então esse recurso é utilizado para aumentar a vazão das bombas. Aqui a gente vê mais claro, de um lado tubulação menor de sucção, de descarga, e ali no lado você já vê que o flange é maior, é um flange de descarga. O líquido vem, chega nessa região aqui e nessa aqui, alimenta o impelidor, ó, o líquido vem da tubulação de sucção e alimenta o impelidor de um lado e de outro, então por isso que se chama impelidor de dupla sucção, e sai então aqui na periferia com pressão e é descarregado, tá? Então aqui a gente vê os mancais de escora dos rolamentos, mancal de deslizamento. Observe que nesse caso não é de um tipo só, tem mancal de deslizamento de um lado e de outro, e o mancal de escora é um mancal de rolamento. É uma curiosidade. Outra característica interessante nas bombas é de acordo com o número de impelidores. Esta bomba é uma bomba de um estágio que tem apenas um impelidor. Então esse impelidor recebe o líquido e descarrega. Como nós já vimos, o eixo, né, gira ele e faz com que o movimento rotacional do acionador, seja ele uma turbina, um motor a explosão ou um motor elétrico, e gira o eixo, os rolamentos mantêm o eixo girando centradinho, é lubrificado, aqui tem o selo e na outra ponta o impelidor. Então o impelidor faz com que o líquido entre e saia com velocidade e pressão na periferia. Então essa é uma bomba de simples, um único impelidor. Nesse mesmo projeto, existem bombas também muito parecidas, tá? O acoplamento, o eixo, selagem, só que tem dois impelidores. Um succiona, descarrega e o outro recebe. Então são dois impelidores trabalhando em linha, não é em paralelo. Não confunde com a bomba de dupla sucção. A de dupla sucção, os dois impelidores são colados, se tornando um só, um de costa para o outro. Então é usado para aumentar a vazão. Neste caso não, é usado para aumentar a pressão. Então são dois impelidores não em paralelo, mas em linha. Um succiona e descarrega no segundo impelidor. O segundo recebe o líquido com mais pressão, porque já passou no impelidor, e aí então descarrega de vez a uma pressão maior. Então nesta bomba nós dizemos que é uma bomba de dois estágios de pressão, ok? Neste outro tipo é uma bomba de múltiplos estágios ou de muitos impelidores. Observem que da mesma maneira o líquido entra, vai no primeiro impelidor e sai com pressão maior. Porém, ao invés de ir para a descarga, ele é guiado pelos difusores. Os difusores são componentes que ficam entre um impelidor e outro, são componentes estacionários, ficam completamente parados e eles têm a função de converter a energia de velocidade do líquido que sai do impelidor com pressão, mas também sai com muita velocidade. Eles reduzem a velocidade como se fosse um funil ao contrário, aumenta a área, então a energia se converte automaticamente. Aquela energia de velocidade ela se torna pressão. E assim o impelidor subsequente recebe o líquido com maior pressão. E ocorre o mesmo fenômeno. Descarrega
Na periferia ele sai com mais pressão ainda e com velocidade. Ao passar nos difusores, a velocidade cai, a pressão aumenta. Ou seja, a pressão no difusor é maior do que na saída do impelidor. Vou repetir. A pressão no difusor é maior do que a pressão do líquido na saída do impelidor. E assim vai sucessivamente. Quando chega no último, o líquido já galgou uma escadinha de pressão. Ele já está com a pressão bem alta e aí é descarregado. Quando que é usado esse tipo de bomba? Múltiplos estágios. Quando se quer pressões muito altas. Ou você teria um impelidor só e aumentaria demais a rotação, o que pode ser um problema também, ou você mantém a rotação normal de uma bomba de 1.800 RPM ou 3.500, porém com maior número de impelidores, ok?